Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma aula do nosso grupo de estudos de degustação de vinhos. E hoje eu, professor Marcelo Vargas, estarei falando para vocês sobre uma das regiões que eu gosto demais aqui do Brasil, que são os queridos vinhos da região ou do estado de Santa Catarina. E olha, posso dizer para vocês que esses vinhos crescem em qualidade de forma muito rápida. E isso é muito legal. Por quê? Porque o nível de qualidade subindo tem uma tendência a ter novos projetos, a região ficar mais famosa, ficar mais conhecida e ter um círculo vicioso ou virtuoso, na verdade, que é mais adequado, aquele círculo virtuoso de as coisas começarem a crescer. E a gente vê hoje novos projetos, novos projetos de forma mais consistente, de maior qualidade, focado também em enoturismo, que eu vou falar alguns para vocês aqui. E vou falar de Santa Catarina, que é uma região que podemos falar com certeza hoje no Brasil que melhor produz vinho. Ah, é a melhor região? Não dá para dizer que é a melhor, mas posso dizer que é uma das melhores, com certeza, fazendo vinhos com qualidade e uma consistência cada vez mais interessante. Vamos começar entendendo algumas coisas aqui, alguns fatores importantes, tá? Que é, Santa Catarina é um estado no sul do Brasil. E a gente sabe que o Brasil como um todo é um país tropical, é um país quente. Conforme a gente vai vindo para o sul, então vamos descer, né? Tem um Brasilzão aqui. Conforme a gente vai vindo para o sul, principalmente se a gente pega aqui já um pedaço do Paraná para baixo, a gente começa a ter regiões subtropicais, ou seja, regiões mais frias como um todo, tá? E legal, tô vendo vários alunos aqui que estão assistindo a aula de Santa Catarina, bacana, já falou de Lages, Urupema, bacana ter vocês aqui, depois a gente vai conversar um pouquinho. Então, a gente pode esperar de regiões mais para o sul do Brasil, mais frio. Então a gente vai ter tanto o Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina, as regiões de produção de vinhos de locais mais frios, porque a gente tem vinhos hoje até no Nordeste. E até no Nordeste é bacana a gente saber que tem projetos vitivinícolas de qualidade no Nordeste brasileiro. Mas tem um perfil muito diferente. E Santa Catarina, gente, em especial, a gente está falando, e isso é um ponto importante, vocês já podem anotar aí, a gente está falando dos vinhedos de maior altitude no Brasil. Ou seja, os vinhedos mais altos no Brasil estão em Santa Catarina. Então estamos falando de uma região um pouco mais fria e que tem maior altitude. E essa maior altitude é um grande diferencial dos vinhos finos de Santa Catarina. Porque esse estado, ele já produz uva para a vitivinicultura há um certo tempo. Mas ele há mais tempo já produz uva. É um estado produtor agrícola muito importante. Então produz muitas uvas, principalmente para mesa, para consumo in natura, depois para vinho de mesa e depois para vinho fino. O vinho fino ele vai começar as uvas vitiviníferas, que são essas uvas mais conhecidas, né, que fazem os vinhos finos aqui no Brasil e no mundo, que são Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir, essas mais conhecidas, né? Ela começa a ganhar destaque no final dos anos 90, começo dos anos 2000 em Santa Catarina. Mas antes disso, já tem um histórico importante de uvas de mesa e já tem um histórico muito importante de outras culturas agrícolas, como maçã, frutas cítricas, kiwi e outras culturas. E essas regiões e muito do investimento em vinho nessas novas uvas vitiviníferas no final dos anos 90 começa de produtores de outras culturas que começam a também fazer uma diversificação e fazer um investimento na uva fina.
E aí vai começar esse movimento de produção de vinho fino em Santa Catarina. Então a gente está falando do final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então é uma região relativamente nova. Ah, já tinha vinho fino antes disso? Já tinha, mas era pontual. Consistência começa a partir dos anos 2000 e a gente vai ver que tem algumas mudanças nesse processo. Mas o que é super importante quando a gente fala de Santa Catarina? A gente já se habituar com vinho fino em Santa Catarina, vinhos de altitude. E os vinhedos em Santa Catarina, inclusive esse é um grande diferencial dessa região, são seus vinhedos acima de 900 metros de altitude. Gente, 900 metros é bem alto. A gente está falando de regiões de Planalto, região de Serra, e só para vocês fazerem uma comparação, como a Serra Gaúcha é a principal região produtora de vinhos no Brasil, só para vocês terem uma noção, a Serra Gaúcha, os vinhedos da Serra Gaúcha estão acima de 400, vamos lá, 500 metros. Mais ou menos os vinhedos da Serra Gaúcha estão de 500 até os seus, vamos lá, jogar para cima, quase ali os seus 800 metros, 700 e alguma coisa, vamos botar aí 700 metros. Então a região produtora de maior qualidade, na Serra Gaúcha, está ali de 500, 600, 700 metros. Tem alguns vinhedos um pouquinho mais abaixo, tem vinhedos um pouquinho mais acima, mas a gente está falando de Santa Catarina acima de 900 metros, ou seja, mais altitude ainda. E esse é um fator fundamental para o perfil do vinho catarinense. E claro, vai fazer um vinho com características diferentes. Então, vinho fino em Santa Catarina hoje tem uma bandeira: vinhos de altitude. Aliás, a associação de produtores que surgiu para pedir a indicação geográfica, e essa indicação geográfica, eu vou falar mais para vocês daqui a pouco, de Santa Catarina, vai sair num primeiro nível, que é a indicação de procedência. Também vou explicar isso para vocês, para tirar dúvidas, sempre gera dúvidas sobre isso no Brasil, né? Indicação geográfica, indicação de procedência, denominação de origem, já explico para vocês. Mas vai ser, inclusive, vinhos de altitude, vai ser indicação de procedência, vinhos de altitude de Santa Catarina. Olha que legal, né? Olha que bacana. Então vamos lá, vamos subir um pouquinho mais. Ou seja, acima de 900 metros. Até onde que chegam, até que altitude chegam os vinhedos em Santa Catarina? Quase a 1.500 metros de altitude. Ou seja, é bem alto. E aí, eu tô falando, né? A gente tá falando dos vinhedos de maior altitude no Brasil, estando em Santa Catarina. Eu não sei se tem até mais alto. Que eu me lembre, a Iragami, que é uma vinícola ali da Serra Catarinense, ela tem vinhedos a 1.440, acho que 1.450 metros de altitude. E eu acho que são os mais altos do Brasil, certo? Ou seja, bem alto. E aí várias outras, estão falando de várias vinícolas legais, Suzinha 1.300. Então, a gente vai ver daqui a pouco que as vinícolas de Santa Catarina, é normal elas inclusive escreverem nos seus rótulos e contrarótulos dos seus vinhos 1.200, 1.300, 1.400 metros. Por quê? Porque são vinhos de altitude. Mas vamos organizar tudo aqui. Para chegar aí, tudo começa pela lindíssima, que eu recomendo, quem não fez esse passeio tem que fazer. Então, se vocês não são da região, aluguem um carro. Mas dica de ouro antes de eu começar a falar sobre esse passeio: não façam com carro 1.0, 1.2, 1.3, 1.4. Peguem carro no mínimo 1.5 para cima. Por quê? Porque senão vai sofrer para subir a Serra do Rio do Rastro. Gente, olha isso aqui. O que vocês estão vendo aqui marcadinho em amarelo é a estrada que vem lá do Rio Grande do Sul e que entra em Santa Catarina. Olha que lindo isso aqui. Claro, peguem um carro um pouquinho mais potente. E assim, o prof tá falando com propriedade. O prof já teve carro 1.0, tá? E assim, ó, tadinho dos carros 1.0, são econômicos, mas eles apanham. Aqui eles, olha, vai ser uma história para subir, porque é lindo demais. Pode ser subindo a serra ou descendo a serra, tá? Pode ser. Se tiver carro 1.0, vai pelo outro lado e desce a Serra do Rio do Rastro.
Boa dica aqui que vocês estão trazendo, tá? Pode descer também. É lindo, tá? Mas eu vou pegar aqui, eu vou sugerir para vocês, se vocês puderem subir, porque daí vocês vão mais devagar. Vocês vão vendo a paisagem. Gente, é lindo demais. Mas vocês já estão vendo aqui que estamos subindo a serra. Então vamos dizer que a gente vem da fronteira do Rio Grande do Sul e estamos subindo. Então, dica número 1, Serra do Rio do Rastro, para começar a chegar na nossa Serra Catarinense. Porque aí a gente vai chegar numa macro região chamada Planalto Catarinense. E o que é Planalto, gente? Planalto, vocês já podem ter uma referência. Planalto está dizendo, ó, plano alto, planalto, tá? Ou seja, altitude. Então aqui a gente está falando de região serrana, de serra, que é composta, que a gente chama, né, carinhosamente, Planalto Catarinense. São regiões altas. Alguns de vocês falando que a Tatiana falou que subiu com carro 1.0 e que não teve problema. Foi bem de boa. Beleza, ó a dica aí, tá? Regiões altas. Então, os vinhedos em Santa Catarina estão em altitude, em áreas altas, mas a grande maioria não são necessariamente áreas tão inclinadas, áreas tão colinares. São áreas planas em altitude. E aqui, gente, é uma região que vale muito a pena vocês irem com o tempo e marcar tudo antes. Porque a maioria dos produtores de Santa Catarina, eles são pequenos produtores. E essa região, ela é uma região mais agrícola, ela é uma região mais rural. Toda região produtora de Santa Catarina é uma região mais rural. São Joaquim, que a gente vai ver daqui a pouco, é uma cidade bem pequenininha. Então, é legal vocês marcarem tudo antes. As vinícolas, as hospedagens, se informar sobre o restaurante. E vocês estão indo para uma área rural. Então, se preparem aqui para quem gosta de andar a cavalo, para quem gosta de contato com a natureza, para quem gosta de esportes radicais, até nesses esportes naturais, até como tirolesa. Tem muita opção. O lugar é lindíssimo, é cheio de cascatas, é um lugar maravilhoso. E um lugar de altitude, um lugar com o relevo de serra e um relevo muito bonito, com muitas araucárias, enfim. E os vinhedos, eles vão estar misturados com esse cenário de outras culturas agrícolas, com esse cenário de altitude. É muito bonito, ok? Mas tem que se programar para ir. Mas a gente já entendeu que são vinhos de altitude acima de 900 metros. E já posso também antecipar para vocês que é uma área um pouco mais extensa. Então, para vocês visitarem, também tem que fazer uma programação para qual região vocês vão. Porque tem regiões, a gente tem a região serrana, onde São Joaquim é a cidade principal e outras cidades vão estar em volta. E tem a região que a gente chama de meio oeste, que é a região que tem alguns vales, tem alguns rios também, que fica mais pro oeste de Santa Catarina, que é uma região um pouco mais distante também, que também tem vinhedos importantes. A gente vai começar a ver tudo agora. Tá. Mas vamos entender rapidamente, porque depois a gente vai voltar nesse tema aqui. E esse é um tema recorrente aqui nas aulas quando a gente fala de Brasil, que são as indicações geográficas do vinho brasileiro. Ou seja, o que é IG, indicação geográfica? São todas as áreas demarcadas e registradas oficiais do vinho no Brasil. Ok? Indicações geográficas. Indicações geográficas no Brasil tem 2 níveis. Primeiro nível, IP, que é a indicação de procedência. Segundo nível, DO, denominação de origem. De modo geral, para a gente entender, IP é uma macro área, é uma área grande, com poucas regras de produção. Então a IP é muito mais para dizer que o vinho vem de determinada área. Então, normalmente, eles têm uma delimitação de uvas, e essa delimitação de uvas é ampla. A delimitação de vinhos, também estilos de vinhos, também é ampla. Quando a gente fala de DO, já é uma área mais restrita, com regras mais rígidas e tudo mais. Então, IP é uma macro área. E, normalmente, a IP diz o seguinte, olha, o vinho vem daquela região. A gente hoje já tem algumas IPs registradas no Brasil e tem uma DO. Nossa única DO no Brasil ainda é denominação de origem Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha. E está saindo uma segunda DO muito em breve, que é para espumantes de Pinto Bandeira, que vai ser Altos de Pinto Bandeira, e Pinto Bandeira hoje tem uma IP, um primeiro nível, e está fazendo um segundo nível chamado DO
para espumantes Alto de Pinto Bandeira. O que interessa para a gente, hoje, especificamente, é Santa Catarina. Santa Catarina já tem um pedido que tá para sair a qualquer momento de indicação de procedência dos vinhos de altitude de Santa Catarina. E daqui a pouco, um pouco mais para o final da aula, a gente vai dar uma olhada o que são essas denominações, o que é essa indicação de procedência, o que é essa referência e o que eles estão pedindo aqui para ter um selo específico dessa área. E isso é muito legal, porque quando tu pede, gente, pedir uma indicação geográfica no Brasil, tanto IP quanto DO, é lento, é trabalhoso, é caro, precisa ter muita pesquisa, demora muito, precisa ter uma organização entre os produtores grandes. Então, se eles estão pedindo, é porque eles têm certeza que é representativo, é significativo isso. E isso é legal, né? E olha que legal, eles já inclusive colocam que a referência são vinhos de altitude de Santa Catarina. A gente vai começar a entender isso agora. Outro ponto importante que eu também vou explicar um pouco mais para o final da aula é que Santa Catarina já tem uma indicação de procedência para vinhos, mas não é vinho fino. É a indicação de procedência Vale da uva Goethe, que é uma uva híbrida, que eu explico para vocês um pouco mais. Híbrida é uma mistura de vitis vinífera com outras espécies. Então a gente vai ter um cruzamento diferente. E a Goethe é um cruzamento de vitis vinífera com vitis labrusca. Então a gente vai ver isso também daqui a pouco, tá? Então, mas é um vale importante. Mas a gente vai focar hoje a maior parte da nossa aula no vinho fino, que são os nossos vinhos de altitude de Santa Catarina. Então tá para sair a qualquer momento, ok? Vocês estão falando de alguns vinhos bem legais, alguns produtores bem bacanas, sim, do meio oeste, né? A cidade de Água Doce. Depois eu conto um pouquinho da história de Água Doce, por que é o nome da cidade de Água Doce. Eu vou mostrar o mapa para vocês começarem a se situar melhor. Vamos falar dos estilos de vinho de Santa Catarina. E agora focamos só em vinho fino. Vamos focar nos vinhos de altitude de Santa Catarina. Estamos falando dos vinhedos acima de 900 metros. Uva vitivinífera, tá? Quais são os estilos hoje que são produzidos de vinhos em Santa Catarina? Eu gosto de classificar vinho em 9 estilos. Claro que dentro desse estilo pode ter desdobramentos, certo? Por exemplo, espumante pode ter diferentes perfis. Mas vamos lá. De espumantes a vinhos doces, Santa Catarina produz espumante, produz vinho branco leve, produz vinho branco aromático, produz vinho branco encorpado, produz rosé, produz tinto leve, produz vinho de médio corpo, produz vinho tinto encorpado e produz vinho doce. Aliás, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Santa Catarina fez, e ainda faz, né, de vez em quando, fez o primeiro vinho Ice Wine do Brasil. Daqui a pouco eu conto essa história para vocês já começar a pensar. Ice Wine, vinho do gelo, né? Aquele vinho onde colhe as uvas congeladas para fazer um vinho doce, muito interessante. Santa Catarina fez. Então já dá para vocês começarem a pensar que lá é frio, tá? E realmente é frio, ok? Mas vamos antes disso falar dos estilos. Então, estilos, produz todos os estilos hoje que a gente possa imaginar. E produz bem, tá? Produz bem, esse é um ponto importante. Porque uma coisa é tu produzir mal ou menos, né? E não estou dizendo que não tenha produtor que pode fazer os vinhos menos interessantes. Tem, vai ter isso em qualquer lugar do mundo, tá? Produz uns melhores, outros melhores, ok? Mas Santa Catarina produz em qualidade todos esses estilos. Mas aqui eu vou dar para vocês o que eu tenho provado que mais me chama a atenção para a consistência de Santa Catarina. E aí, assim, ó, estrelinhas, tá? Para vocês não significa que não tenha vinhos bons dessas outros estilos. Tem. Inclusive, as uvas mais plantadas, apesar de estar diminuindo, são uvas tintas, Cabernet Sauvignon e Merlot. Mas o que mais é consistente hoje, na minha opinião, em Santa Catarina, são vinhos brancos aromáticos e vinhos brancos encorpados. Aqui, Santa Catarina tem um degrau acima. Produz espumantes muito bons, produz vinhos brancos leves, rosés muito interessantes, muito bons, inclusive alguns bem famosos, rosés tranquilos e também espumantes, vinhos tintos
um pouco mais consistentes no sentido de um volume maior, também uma produção mais regular, mas com certeza vinho branco aromático e vinho branco encorpado, estrelinhas para Santa Catarina, tá? Tem vinhos tintos incríveis, vou falar sobre eles também, mas aqui, olha, vale a atenção. E eu vou explicar isso por quê para vocês, tá? Vocês já estão falando do vinho da Pericó, o Ice Wine da Pericó, é ele mesmo. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês, né? Muito legal esse projeto. Então, atenção especial. Santa Catarina, as uvas brancas. Tá, Marcelo, mas tu falou que as uvas tintas são as mais plantadas. São, vou contar, e faz vinhos tintos de uma qualidade bem interessante. Mas prestem atenção nas uvas brancas. E prestem atenção principalmente em Sauvignon Blanc e também Chardonnay. Mas Sauvignon Blanc tá avançando ainda mais. Inclusive, já corre um boato. Não saiu não foi ainda nem aprovada a IP, tá? A indicação de procedência de Santa Catarina. Vai ser aprovada a qualquer momento. O INPI daqui a pouco vai liberar. Mas já corre uma ideia dos produtores de Santa Catarina de desenvolver uma DO, ou seja, com regras mais rígidas, com área mais delimitada, para a uva Sauvignon Blanc. E daqui a pouco eu falo um pouquinho mais dela. Quando eu chegar nas uvas, ok? Então, prestem atenção nas uvas brancas, em especial Sauvignon Blanc e Chardonnay, e ainda uma atenção maior para a Sauvignon Blanc, ok? Então, vamos lá. Lembra que eu falei a Serra do Rio do Rastro? Ela sai daqui, da divisa com o Rio Grande do Sul com Santa Catarina, e vai em direção a Santa Catarina. Então, começa a subir. E quando a gente fala, só para vocês terem uma referência, tá? Serra Gaúcha, que a gente falou que chega ali a seus 700, 800 metros, aqui. Depois a gente tem Campos de Cima da Serra, que já é vinhedos de altitude, que chega aí a quase 1000 metros, às vezes até pouquinho mais, certo? Mas os vinhedos vão até 1000, 1000 e pouquinho. O pico mais alto no Rio Grande do Sul é 1100 metros, para vocês terem noção, tá? Mas não tem vinhedos. Quando a gente chega em Santa Catarina, já começa os vinhedos, e aí os vinhedos vão estar espalhados. Vitis vinífera, tá? Maior concentração aqui, nessa primeira área que a gente chama de Serra Catarinense. E depois a gente vai ter uma área aqui no que a gente chama de meio oeste, que é uma área importante. Tem várias serras aqui dentro. Serras bem importantes também, tem vários rios e tudo mais, que a gente chama de meio oeste. E tem outras áreas bastante importantes. Então, uma área consistente, mas se a gente pegar a parte central de Santa Catarina, é a área mais relevante. Acima de 900 metros, chegando aí a seus quase 1.500 metros. Tá bom? Olha que interessante. E essa macro região, então vamos lá, essa região de vinho fino de Santa Catarina, de modo geral, é classificada ou é referenciada como Planalto Catarinense, ou seja, já é regiões de altitude, só que vão ter diferenças. E a gente vai ver que conforme a gente vai avançando, a gente vai ter diferenças significativas aqui. Vamos lá. Vamos pegar como referência 3 cidades, ok? Poderia ter várias outras. Então, 3 macro-região. Essa macro-região Serra, que está aqui, aonde a gente vai ter cidades extremamente importantes, como São Joaquim sendo a base, sendo a referência. Depois a gente vai ter o Birici, a gente vai ter outras. A cidade grande dessa região serrana é Lages. Inclusive, Lages tem aeroporto, dá para descer de avião, ok? Só que o aeroporto é bem limitado, poucos voos e tudo mais, mas tem voo, tá? Que tem aeroporto. E aí dá para pegar um carro aqui e descer a São Joaquim, tá? Eu recomendo você subir de carro aqui pela Serra do Rio do Rastro. São Joaquim é a região mais conhecida, é a que tem a maior concentração de vinícolas. São várias cidades, não é só São Joaquim é a mais famosa, mas tem várias outras cidades. Gente, aqui a gente tá falando das cidades mais frias do Brasil. Mais frias. Aqui tem neve quase todo ano. Geada, né? Tem. Tem praticamente no inverno todo. Tem no verão, no começo do verão. Tem na primavera. Tem geada tardia no verão. Ou seja, é alto e é frio. Tá? Depois, a gente vai ter Campos Novos como uma cidade importante. Aqui de Campos Novos, indo um pouquinho mais para o norte, a gente tem Videira. Olha o nome da cidade, Videira, né? Já está dando uma referência do que eles têm de importante aqui. Depois tem a cidade de Caçador.
Depois, vindo um pouco mais aqui pro oeste, a gente vai ter Água Doce, então uma outra cidade importante. Ou seja, vamos separar aqui em duas áreas importantes. A área de Serra Catarinense, e a área do meio oeste. Meio oeste por quê? Porque pega uma região grande. E aí aqui no meio oeste vocês vão ver vários vales, vocês vão ver várias referências de citação, o Rio do Peixe, tem outros rios importantes aqui, então tem vários vales importantes. Né? De modo geral, a gente chama de meio oeste, porque a gente sabe que é uma área macro super importante. Tá, beleza, entendemos isso, tá? Então, cidade grande para visitar aqui, Lages. Cidades importantes para visitar: Vinhedo, Vinícolas, São Joaquim, como referência. Depois, Campos Novos, como um pouco menos de vinícolas, região de São Joaquim, uma concentração maior, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Comecem por São Joaquim, depois vai vindo em direção aqui à região do meio oeste, tá? Que é super legal, é lindo, tá, gente? É lindo. Se vocês tiverem tempo, podem fazer, não é tão longe. Se tiver 2 dias, acaba sendo meio corrido, mas se tiver aí uma semana, às vezes um pouquinho menos, vale a pena visitar todas essas regiões. Mas vamos começar a diferenciar elas nas suas características geográficas. E aqui eu trouxe para vocês um mapa de relevo de Santa Catarina. Por quê? Porque daí a gente começa a ver que essa região de serra, ela tem mais altitude. E aqui a altitude, a gente já viu, né, os vinhedos, de modo geral, acima de 900 metros, mas aqui a gente vai ter vinhedos que chegam a 1.400, quase 1.500 metros. Ou seja, ainda mais altitude. Mas um ponto importante da gente pensar é que essa área está mais próxima do mar. Ok? Então, o que a gente tem aqui? Mais altitude, mas uma proximidade maior do mar. Lembra que a gente falou da neve? Lembra que a gente falou das cidades mais frias do Brasil? Tá tudo aqui, ok? Tá tudo aqui em volta. Quando a gente vai em direção ao meio oeste, a gente tem altitude, mas essas altitudes vão ficando um pouco menores. Então a gente vai tendo aí altitudes de 900, 1.000, 1.100, daqui a pouco chegando a 1.200, que é alto, ok? Que é alto. Quais são os benefícios da altitude para a vitivinicultura? A gente está falando de vinhos de altitude. Primeiro, a gente já viu que é mais frio. Segundo, tem um processo de amadurecimento diferente. Terceiro, o ciclo da videira é diferente. Então, para vocês terem ideia, se na Serra Gaúcha, eu uso a Serra Gaúcha porque é uma referência por ser a nossa maior produção de vinhos no Brasil, se na Serra Gaúcha a gente começa, claro que depende da safra, mas a gente começa a colher janeiro, concentra a colheita em fevereiro, aqui no Planalto Catarinense a gente começa a colher em março e concentra a colheita em abril. E às vezes a colheita a gente pode entrar maio para algumas uvas mais tardias. Ou seja, já é um ciclo de maturação diferente. Maior altitude normalmente tem maior amplitude térmica. Ou seja, dias quentes, noites frias. Um outro ponto da altitude é que tem mais insolação, tem mais radiação solar. Ou seja, o comportamento da videira vai ser diferente. Então, altitude, frio, amplitude térmica, maior radiação. Nessa região do meio oeste, é uma região que está mais afastada do mar. E a gente sabe que o mar, ele é termomoderador, ele é termorregulador, né? Ele modera um pouco mais a temperatura. Então aqui na região serrana, a gente vai ter amplitude térmica que passam aí dos seus 9, 10 graus entre dia e noite. Então, se de dia tá 20 graus, de noite vai estar 10. Nessa região aqui do meio oeste, pode chegar a 14, 15 graus de amplitude térmica. Ou seja, se durante o dia tá 25, de noite vai a 10. E isso vai fazer com que o perfil de maturação da uva seja diferente. E aonde está essa diferença? Primeiro, a gente já viu que é um ciclo diferente de maturação. Ok?
é um pouco mais frio, então as uvas vão começar a brotar, vão começar a florir um pouquinho mais tarde. A colheita vai ser mais tarde. Mas mais do que isso, tu estende um pouco mais o período de amadurecimento da uva. E esse estender um pouco mais só é possível por causa dos fatores de terroir. Esses fatores que eu estou explicando para vocês. E isso faz com que a uva ela consiga amadurecer um pouco mais no sentido de manter a acidez, desenvolver um pouco mais o perfil aromático, certo? E fazer vinhos com um perfil, um caráter de aromas e sabores um pouco mais presentes, uma acidez mais evidente. Então, o que a gente espera dos vinhos de Santa Catarina? Mais frescor. A gente espera uma intensidade um pouquinho maior de aromas e de sabores. Mas são regiões frias. Então, a gente não vai esperar aqui vinhos muito alcoólicos. A gente não vai esperar aqui vinhos tão encorpados. Não significa que não possa fazer vinhos encorpados. Pode. Mas a gente vai esperar aqui vinhos aí na sua faixa de 12, 12,5, 13% de álcool. Claro, tem anos, vai depender muito do ano, porque aqui a gente sofre muito oscilação de safra, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Ou seja, eu estou generalizando. E esse ciclo de amadurecimento favorece muito uvas de maior frescor. Ah, Marcelo, mas tu falou que as mais plantadas são Merlot e Cabernet Sauvignon. São, e consegue amadurecer relativamente bem, mas não é todo ano. Tem anos que são mais difíceis, tem anos que Cabernet Sauvignon, que é uma uva muito tardia, fica com muito caráter herbal, certo? Não é que o vinho fique ruim, mas ele vai ficar diferente. Vai perder um pouco o perfil frutado, vai ganhar um pouco mais de caráter herbal. Algumas uvas se dão melhor aqui. Uvas não tão precoces, porque as uvas precoces, elas sofrem um problema aqui. Amadurece bem? Amadurece. Por que eu tô falando de uvas precoces? Pinot Noir, a própria Chardonnay, são uvas que ela tem um ciclo mais cedo, e elas amadurecem mais cedo, tu colhe mais cedo. Mas qual é o problema? Essa é uma região que, por causa do frio, é muito comum geada tardia, é muito comum chuva de granizo, e isso faz com que essas videiras mais cedo, que são mais precoces, elas tenham um ciclo iniciando mais cedo. Se inicia o ciclo mais cedo e vem uma geada, mata a videira, mata a safra. Se vem chuva de granizo, destrói a videira. Granizo não tem muito, né? A hora que o granizo vem, ele destrói mesmo. Mas tem algumas uvas que tu consegue jogar um pouquinho mais para frente para tentar escapar das geadas tardias. Uma uva que tem se dado muito bem porque tem um ciclo que é um pouco mais cedo, mas ele é mais intermediário, não é tão cedo quanto o Pinot Noir e quanto o Chardonnay, é a Sauvignon Blanc. Então a Sauvignon Blanc tem se dado muito bem também porque se adapta melhor a esse terroir. Mas produz Chardonnay de alta qualidade, produz Pinots muito interessantes, inclusive essas duas uvas muito utilizadas para espumante. E é um dos produtos de destaque da região, ok? Então vamos entender aqui. Então, as duas macro áreas que eu falei para vocês, né? A macro área da Serra Catarinense, tendo Joaquim como referência, e a macro área do meio oeste, ok? Que aí vai ter cidades como Campos Novos, Caçador e aqui mais no oeste chamado Água Doce. E aqui vocês vão ver que tem uma concentração grande de produtores nessas áreas. E aí, gente, aqui eu vou falar sobre alguns produtores, depois até vou deixar uma dica de um site para vocês podem achar outros produtores. Tem vários produtores e novos produtores estão surgindo. Então essa é uma região que ela vem, por mais que alguns produtores, principalmente produtores que tinham vinhedos, vendiam só uva, alguns não existem mais, alguns produtores deixaram de existir. Os produtores que vêm surgindo, e alguns projetos mais antigos, são bastante consistentes. Então eles já estão há bastante tempo, e alguns projetos novos estão surgindo mais organizados. Né? Alguns projetos mais planejados, porque uma coisa é tu ter dinheiro, ir lá e botar um vinhedo, daqui a pouco botar uma vinícola, né? Meio que no estímulo. E essa é uma região que recebe muito desses produtores que eles vêm de outras áreas, por exemplo, outros segmentos como empresários bem-sucedidos do ramo de confecção, do ramo agrícola, né? Agropecuário, bastante importante, e outras. Mas também a gente tem aqui muitos produtores pequenos que tinham seu vinhedinho, vendia uva para demais produtores, e esse perfil vai mudando.
Hoje, esses novos projetos já são projetos mais organizados, já são projetos que são mais consistentes, então provavelmente tenham uma extensão maior de vida, de longevidade. E aí, quando esses projetos são mais organizados, eles já são mais pensados para enoturismo, eles já são mais pensados para questão estrutural, então é muito mais fácil desenvolver a região conforme tem essa organização. Provavelmente o selo de indicação de procedência também vai trazer um pouco mais de consistência para a região, vai trazer um pouco mais de estímulo para a região e tudo mais. Tem uma associação de produtores que se chamava Cavits, que ela mudou de nome agora, que é essa associação de produtores focados em vinhos de altitude e que está ajudando em todo esse processo aí da indicação de procedência. Lembrando que para ter uma indicação de procedência tem que ter uma associação de produtores, tá? Não tem jeito. Para ter indicação de procedência tem que ter uma associação de produtores, ok? Bom, e aí vocês vão ver vários projetos muito legais, né? Vocês estão falando, por exemplo, Leone de Venezia. Leone de Venezia é um projeto novo desse que eu estou falando para vocês. Já nasce mais consistente, já nasce mais planejado, já nasce mais estruturado. E aí tem vários projetos aqui incríveis. Por exemplo, região de São Joaquim. Tem vinícolas muito legais de visitar. Pericó, a própria Vila Francione, a Quinta da Neve. Tem muito projeto legal aqui. Certo? Suzin, tem vinhos, e tem vinícolas que, por isso que tem que marcar, tem vinícolas que não tem enoturismo, tem vinícolas que até recebem, mas só por agendamento, então tem algumas grandes que tu consegue ir sem marcar, algumas grandes não, né, vamos dizer, médias, mas as pequenas é melhor marcar. E essa é uma região, gente, isso a gente não pode esquecer, a região de Santa Catarina como um todo, ela é uma região focada em pequenos produtores. A gente não encontra aqui aqueles grandes produtores com uma mega estrutura como a gente encontra em outros lugares, na Serra Gaúcha. A gente não encontra aqui uma vinícola como a Salton, como a Valduga, Miolo, que são indústrias, né? Vinícolas muito legais, fazem vinhos incríveis, mas mega vinícolas. Aqui não, aqui é muito mais projetos pequenos. Mesmo alguns projetos que são um pouquinho maiores, eles são médios projetos, né? Tipo Vila Francione, são vinícolas médias. E isso não é demérito nenhum. É só para vocês pensarem que essa região vale muito conhecer e vale muito se agendar, e vocês vão ter um atendimento nos lugares que vocês vão de modo geral mais próximo com o produtor, né? Muitas produções familiares, muitos pequenos produtores. Vocês estão falando de várias vinícolas legais aí, né? Vocês estão falando da Village Bassett é muito legal. A Világio Grando é muito bacana, e vindo aqui um pouco mais para o meio oeste, a gente tem vários, né? Tem a Panseri, que é uma vinícola familiar muito legal, tem a Santa Augusta, que é uma vinícola que tem uma estrutura um pouco maior. Tem muito projeto legal, né? A Világio Grando fica aqui no meio oeste, tem várias vinícolas muito bacanas. Então dá para se organizar, dá para pesquisar e dá para fazer uma experiência bacana vindo aqui. Mas vamos começar falando um pouquinho da região de São Joaquim, da Serra Catarinense. Região fria, região mais fria do Brasil, muita geada, neve regular. Ou seja, os vinhedos aqui, muitas vezes eles sofrem. Tem uma oscilação de safra importante, ok? Bastante significativa, tá? Então já vou trazendo algumas perguntas de vocês aqui, vou respondendo algumas perguntas de vocês aqui, que são interessantes, vocês estão trazendo que são legais. O Everton está falando, muitas vinícolas não abrem segunda e terça. Dica para vocês, tá, gente? Marquem antes. Entrem em contato porque realmente pequenos projetos, normalmente é familiar e tudo mais, tá? Vocês estão falando que Leone de Venezia tem uma estrutura legal, é um projeto relativamente novo, muito bacana, tem uma estrutura realmente significativa, é legal conhecer. Suzin é um projeto bacana, vocês estão falando legal também, vale a pena. Hoje a gente tem uma vantagem, tá, gente? Que hoje a gente consegue comprar esses vinhos em qualquer lugar do Brasil. Normalmente, a própria vinícola tem um e-commerce e tem alguns e-commerce aqui no Brasil que são especializados em vinhos brasileiros e que vale a pena, né? Tem a Vinhos e Vinhos, que é muito legal, tem a Miovino, tem a Vinhos e Sabores. Então são três, por exemplo, esses são três e-commerce que são focados em vinhos brasileiros e eu sei que tem outros. Então, vale a pena para comprar um vinho de cada vinícola, dá para comprar e são os preços, isso é uma coisa legal, tá? O preço dos vinhos de Santa Catarina, de modo geral, são um pouco mais baixos do que outras regiões mais famosas, como a própria a Serra Gaúcha,
às vezes a campanha e tudo mais. Não tô dizendo que é barato, tá? Vinho no Brasil ele é caro. Não é a culpa de Santa Catarina, é a culpa do Brasil como um todo, ok? Estão falando da Vinícola Terra, é legal. Iragami é um projeto pequenininho, a Terra e a Iragami são projetos muito bacanas que ficam ali um pouco mais para o norte de São Joaquim, já mostro para vocês que são vinícolas com mais altitude, projetos muito bacanas. A Terra era inclusive era um dos sócios da Vila Francione que saiu e montou o projeto próprio, então isso é muito bacana, ok? Fica a 70 quilômetros, exatamente, é pertinho, não é muito longe. Tá, mas vamos voltar aqui para a aula. E aí eu já trago mais alguns comentários e mais algumas dúvidas aqui de vocês, tá? A gente já traz mais uma interação. Então, região fria, região de neve. Inclusive, em 2009, a Pericó fez o primeiro Ice Wine brasileiro. O que é o Ice Wine, gente? É um vinho que as uvas são colhidas congeladas e se leva para a vinícola as uvas congeladas o mais rápido possível para prensar as uvas. Como a maior parte da água virou gelo, tu extrai um caldo, um suco muito doce e muito concentrado. Para te colher a uva congelada, tu tem que colher ela no inverno. Então, é quando o frio vem. A vantagem é que aqui o frio chega mais cedo, não necessariamente no inverno, pode até ser na primavera desde que tu tenha frio, mas as uvas têm que congelar. E eles fizeram com o Cabernet Sauvignon. E eles esperaram, deu tudo certo, conseguiram. Inclusive, teve todo um processo, depois vocês pesquisem para entender essa história que é muito legal de fazer um Ice Wine no Brasil. O que acontece com o vinho Ice Wine? Como aquele suco, a maior parte da uva, primeiro, ela já é uma uva sobremadura. Então ela já tem uma concentração maior. É uma uva que fica muito mais tempo no vinhedo. A maioria das uvas são colhidas e ela vai ficar. Quando vem o frio, e aí tem que ser anos que isso consiga acontecer. Vem o frio de congelar as uvas, eles vão cedo, recolhem e levam para a vinícola. E aí, quando eles prensam essa uva, que sai esse caldo grosso, muito doce, muito concentrado, a quantidade de vinho é muito menor. É um vinho doce. Mas é um vinho muito concentrado, é um vinho com muito sabor, com muito caráter aromático de frutas, de ervas. É um vinho muito interessante. Caro, né? Porque é um vinho, um volume muito pequeno, todo Ice Wine é caro. Mas é um vinho bem interessante. Como eles fizeram com Cabernet Sauvignon, e a Cabernet Sauvignon tem uma acidez destacada também, ficou com uma acidez bem interessante. Então ficou. Então eles fazem, não é todo ano, mas às vezes, em alguns anos, a Pericó consegue fazer Ice Wine. Mas isso foi uma experiência legal, né? Foi uma experiência bacana. É um vinho doce, né? Se estão perguntando se é vinho de sobremesa, ele é um vinho doce. Pode ser consumido como vinho de sobremesa, pode ser consumido como aperitivo. Não tem, né, uma regra, mas com certeza, se for fazer harmonização, de modo geral, o ser utilizado com uma harmonização de comidas doces vai muito bem, mas cada um com as suas regras, tá? Para harmonização. Mas é um vinho doce, tem bastante doçura. Então, aqui por municípios, para vocês verem que a maior concentração de vinícolas a gente vai ter, então aqui, opa, deixa eu dar uma limpada aqui, vou botar a seta melhor aqui, vamos botar uma seta bonitinha aqui, ó. A maior concentração de vinícolas vai estar na região de Santa Catarina, a região de São Joaquim, em Santa Catarina. E aqui a gente está falando do cadastro vitivinícola das regiões. Tem um centro de pesquisa bem importante aqui chamado EPAGRE, né, que é um centro de pesquisa, principalmente agropecuário, mas muito focado na produção agrícola e que ajuda muito a desenvolver essas regiões. Então, esses dados são os dados que eles publicaram em 2020 com uma pesquisa até 2019. Então é bem legal a gente ver que algumas áreas diminuem o número de propriedades, não necessariamente de vinícolas, mas propriedades produtoras, e algumas vão surgindo, e essas que vão surgindo normalmente de forma um pouco mais consistente. E aí a gente está falando para uvas finas registradas, nesses cadastros, que tem cadastro de vinícola, aí algo em torno de 300 hectares hoje. Tem aumentado um pouquinho, tá? E aqui já, uma vinícola legal para vocês conhecerem, a Vila Francione. A Vila Francione é um projeto de vinhos de alta qualidade, inclusive é o vinho que eu escolhi para provar hoje com vocês. Mas tem que marcar, tá? Alguns me falaram que as vinícolas da Vila Francione estavam um pouquinho mais complicadas e tudo mais, então é sempre legal marcar. Mas olha que legal o cenário, né? Uma estrutura vinícola bem bacana, tem uma vista incrível, as salas de degustação, assim, é muito bacana. E faz vinhos muito interessantes, vinhos brancos e vinhos tintos, tá? Já vou falar para vocês que as uvas tintas ainda são as mais plantadas, mas está mudando, está diminuindo elas, tá? E fica aqui na região de São Joaquim.
Mas eu vou colocar para vocês com material complementar, e no final da aula eu digo como vocês podem baixar. Eu vou botar um mapinha, botar 2 mapinhas, tá? Eu vou botar um mapa para vinhos, para as vinícolas da região de São Joaquim, o Birici, essa região, tem várias, tem dezenas de vinícolas, e vou botar algumas vinícolas, algum mapinha também lá do meio oeste, tá? Para vocês verem aonde estão as vinícolas, para vocês poderem se programar e para vocês também ver as vinícolas que tem lá, ok? Mas vamos lá. Então estamos falando da Serra Catarinense. Aqui, ó, que vocês podem ver, ó. Essa macro área aqui, São Joaquim como área principal. Vocês podem ver esses pontinhos roxinhos aqui são os vinhedos, a concentração de vinhedos. Então, uma boa concentração aqui, vindo um pouquinho mais para o norte, né, em direção ao Birici, com uma boa concentração também, tá? E depois a gente vai falar um pouquinho dessa macro área aqui do meio oeste. Então, esta área aqui, a gente já viu altitude, mais altitude, vinhedos chegando aí a seus 1.400 metros, amplitude térmica acima de 10 graus, maturação da uva. E aqui um ponto importante, tá, gente? Vocês já devem ter se perguntado, ou se não, deveriam. Tá, Marcelo, mas o quanto chove nessa região? E eu vou dizer que chove muito. Chove, gente, de modo geral em Santa Catarina, mais de 1.500 milímetros ano. O que isso significa? Para vocês terem uma ideia, Bordeaux, na França, que é uma região úmida e chove muito, chove algo em torno de 900. Aqui chove 1.500. Então é uma região úmida, só que tem uma vantagem aqui. Qual é a vantagem? No período, atenção, no período de amadurecimento da uva, principalmente em março, é um dos meses que chove menos em Santa Catarina. Inclusive, chove tanto em Santa Catarina que seguidamente a gente está vendo noticiário, os alagamentos, a gente está vendo problemas por causa de excesso de chuva. Aqui no mês, que é o mês um dos principais, que é março para o amadurecimento da uva, e também para a vindima de modo geral, chove um pouco menos. E essa é uma vantagem das duas regiões. Então, nesse período de março e de abril, chove um pouco menos. Bom, mas nos outros períodos chove bastante. Vamos pensar que é uma região úmida. Mas qual é a vantagem, por exemplo, e por que nessas áreas a vitivinicultura para vinhos de qualidade também se destaca? Porque boa parte dos solos aqui são solos com presença de pedra. Alguns solos são mais profundos, alguns são mais rasos. Mas quando tu tem presença de pedra, é melhor para a drenagem da água. Quando tu tem solo muito argiloso, e a gente tem alguns solos argilosos em Santa Catarina, por exemplo, aqui no Vale da Uva Guete, é uma região um pouco mais baixa e a gente tem muito solo argiloso. Então, para a uva fina, é mais difícil dela amadurecer. Por isso, inclusive, que a uva Guete ganha destaque, que é uma uva híbrida. Ela é mais resistente. Já aqui não, aqui a gente tem solos que tem uma drenagem melhor. E essa drenagem melhor é bastante importante. Nos solos mais profundos, o que acaba acontecendo? A água tende a infiltrar mais e a videira tende a ir buscar essas informações, né, principalmente buscar água, mas também vai trazer micronutrientes que vão ter características diferentes, vai ter uma composição de solo diferentes conforme vai aprofundando. De certa forma, muita matéria orgânica, a gente tem em muitas áreas, mas a gente tem um solo que muitas vezes... Vou resumir para vocês. Precisa ser controlado, tá? Precisa muito manuseio. Quer aumentar a qualidade do vinho aqui, precisa um controle grande do produtor no vinhedo, certo? Precisa entender o que melhor se desenvolve em cada área, você tem um controle muito grande do desenvolvimento da videira, ou seja, exige uma manutenção do produtor de forma constante. Esse é um dos mapas que eu vou botar para vocês lá, tá? Aqui é o mapa da região de São Joaquim, e vocês estão vendo tudo marcadinho, numeradinho aqui, são as dezenas de vinícolas para vocês poderem visitar aqui, cada uma delas, tá? Lembrando, sempre tem que marcar antes. Então vai lá desde a Quinta da Neve até a Vivaldi, para vocês conhecerem. Marquem antes, para ver se abre e tudo mais, ok? Mais de 20 vinícolas aí para vocês conhecerem nessa região. Então só para vocês pegarem aqui uma referência, para vocês terem ideia, São Joaquim aqui é uma cidadezinha pequena, e aí vocês normalmente vão em duas direções, né? Sempre em direção ao norte, ao nordeste e ao noroeste. E vocês vão encontrar uma concentração de vinícolas bem legais, ok?
e vários projetos, tá? Trouxe alguns aqui para vocês, mas, gente, tem dezenas, eu gosto de várias vinícolas, trouxe alguns aqui só para pegar algumas referências, porque eu disse que eu ia falar dos vinhos tintos, porque os vinhos tintos, eles ainda são a sua maioria, ok? E de qualidade, tá? Vou dizer para vocês. Mas os vinhos brancos, para mim, é o que mais chama atenção, principalmente para qualidade e consistência. Então, desde Quinta da Neve, tem projetos muito legais. Os vilages são muito bacana. Vilagem Bacejo é muito legal, né? Vilagem Grande lá no meio oeste é muito legal. Terra é muito legal. Irigami é um projeto muito legal. Vinícola pequenininha. A Vila Francione, que é um projeto um pouco maior. Então tem várias opções aí bacanas de São Joaquim e Ubirici para vocês conhecerem. Quando a gente vai para o meio oeste, aí a gente tem outras cidades aqui importantes, certo? A gente falou ali Água Doce. Aliás, Água Doce, você sabe por que o nome é Água Doce na cidade? Conta a história que um tropeiro era quem fazia, né, a condução do gado, mas também o gado fazia transporte importante de suprimentos, mantimentos de um lado para outro, produção agrícola também, e também o gado de corte. E um tropeiro transportando arroz não, açúcar, perdeu uma carga de açúcar dentro do rio. E aí a cidade ganhou o nome de Água Doce. E ficou até hoje. Tem várias historinhas muito legais de visitar essa região. Gente, essa região central de Santa Catarina, e até vindo aqui um pouco mais pro lado oeste, a gente vai ter uma concentração muito de imigrantes alemães, austríacos. A gente vai ter... Então é muito legal também, que vocês vão ter uma gastronomia diversa, vocês vão ter, além das vinícolas, uma cultura muito legal, né? Aqui na região de São Joaquim também já tem, mas conforme a gente vai avançando, vai mudando um pouquinho o perfil da cultura. Claro, tem muita influência italiana, tem muita influência japonesa, mas com certeza a cultura alemã, em boa parte aqui austríaca, chama atenção. E aqui várias vinícolas também, mais pro oeste, muito legal de se visitar. De novo, né, a gente fez um acordo, tem que marcar. Mas achei, desde a Panseri, que é uma vinícola familiar pequenininha, a Vilagem Grande, que é uma vinícola maior, Santa Augusta, projeto bacana. Então tem várias vinícolas legais aí para vocês conhecerem. Alguns vinhos dessa região, então a gente vai ter Santa Augusta, um dos grandes destaques, é um projeto assim, é uma vinícola boutique, focada em vinhos com uma qualidade maior. Usa garrafas estilosas também, usa essas garrafas mais design, né? Uma vinícola com toda uma pegada, então tem espumantes, vinhos brancos, vinhos tintos super interessantes. Panseri, né? Com uma vinícola muito mais familiar, pequenininha, né? E aí outros projetos muito legais, como Vilagem Grande e outros aqui para vocês conhecerem. A gente já falou um pouquinho sobre o terroir, mas vamos organizar um pouco antes de eu responder mais algumas perguntas de vocês aqui, tá? Esse terroir de Santa Catarina. Então a gente já viu altitude. Opa, dá uma limpada. Marca melhor. Ó, bonitinho. Altitude entre 900 e 1.400 metros, tá? Chove bastante, ok? Mais de 1.500 milímetros. Por isso que as áreas de melhores vinhedos para vinho de qualidade tem o solo com uma drenagem um pouco melhor. A colheita acontece mais tarde, normalmente ali no mês de abril. E aqui um ponto de atenção é que muitas vezes o inverno chega mais cedo. O que significa? Maio está muito frio, ok? Às vezes abril já está frio. E aí o que acontece? Lembra que eu falei de oscilação de safra? A oscilação de safra aqui acontece por causa das intempéries, mas também acontece por causa que o inverno pode chegar mais cedo. Se o inverno chega mais cedo, o amadurecimento da uva é menor. Então a gente vai ter um perfil diferente dos vinhos, ok? Normalmente o perfil vai ficar com uma acidez maior, vai ter um pouco menos essa concentração aromática, mas não significa que vai fazer vinhos com uma qualidade menor, tá? Mas vai sofrer um pouco mais, então normalmente tu vai ter um volume menor e tomar um pouco mais de cuidado. Os vinhos que eles chamam, tem muitas vinícolas que fazem os chamados vinhos ícones. O que seriam os vinhos ícones? Seriam aqueles vinhos que são o vinho de referência. Viu alguns de vocês falando aqui sobre o Michele, da Vila Francione e outros? Sim. Normalmente esses vinhos ícones, esses vinhos só são feitos nas grandes safras. Tem muitos vinhos que daqui a pouco a safra não é tão boa, eles não fazem, né? Alguns vinhos tintos, às vezes de Cabernet Sauvignon e outras. É frio, temperatura média anual. A gente está falando aí na faixa de seus 12 graus e amplitude térmica acima dos 10 graus, ok? Lembrando que a gente vai mais para o meio oeste, a gente já tem uma amplitude térmica ainda um pouquinho maior.
Problemas, desafios, intempéries. Muito problema com geada. Geadas tardias é um problema. Eu vi que vocês estavam perguntando até que tá. E aqui a brotação e a floração é um problema. Por isso que uvas como Chardonnay e Pinot Noir não são tão plantadas. Ah, mas eu já vi que tem esse planta, inclusive para fazer espumantes. Mas vocês vão ver nessa região, é muito comum nessa região espumantes com outras variedades que não é Pinot Noir e Chardonnay. Tem com Pinot e Chardonnay? Tem. Mas vocês vão ver outras variedades produzindo espumantes aqui de forma mais regular. Merlot, Cabernet Sauvignon, enfim, e outras uvas vão aparecer aqui. Vamos lá. Um agrupamento de uvas que tem aparecido muito aqui nessa região, gente, não só do meio oeste, mas de Santa Catarina como um todo, são as castas italianas. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês as castas que predominam, mas muita casta italiana. Sangiovese, Montepulciano, Aglianico aparecendo, muita casta italiana ganhando destaque aqui. Então essas geadas tardias são um problema, porque elas podem matar a brotação e podem matar a floração, tá? É um problema. Outro grande problema, granizo. Granizo é chuva de pedra. Gente, geada pode matar uma safra. Granizo pode destruir a videira, que pode danificar 2 safras, 3 safras para frente. Por quê? Porque é pedra. E a pedra vem e vai quebrando tudo. Nessa região é muito comum eles colocarem telas para proteger. Só que qual é a questão da tela? A tela é um investimento muito caro. A tela, ela, quando é muito cara a manutenção de ficar colocando e tirando tela. Então, normalmente, quando coloca a tela fica. E a tela faz um bloqueio para a radiação solar. E isso o que acaba acontecendo? Pode prejudicar a maturação, o amadurecimento de algumas uvas. Tá? Então, não é só colocar a tela. É um desafio aqui. Colocar a tela custa caro, protege. Então, vocês vão ver muitos dos vinhedos com tela. E os produtores, de modo geral, eles não botam tela em todos os vinhedos. Eles botam em alguns. Por quê? Porque se tiver chuva de pedra, garante pelo menos uma parte da safra, tá? Se não tiver chuva de pedra, beleza, vai amadurecer tudo, talvez ali que tem a tela, talvez ficar um amadurecimento um pouquinho diferente, mas pode fazer vinho de qualidade. E aqui só para vocês compararem, tá? Uvas brancas, e aqui é um estudo bacana que mostra como eram as uvas brancas e tintas em 2009, 2013 e 2019. Então o que dá para ver aqui? Uvas brancas caiu bastante, de modo geral, as uvas como um todo, porque diminui o número de produtores de uva, mas a qualidade também aumenta, tá, gente? Isso é um ponto importante. As uvas tintas diminuindo um pouquinho, para as uvas brancas ganhando um pouquinho mais de espaço. Se a gente comparar aqui o que era 2009, a disparidade era super grande, um grande destaque, ou um destaque ainda maior para as tintas, né? Um volume menor para as brancas, ainda brancas são menos, mas a gente já vê as brancas ganhando um espaço um pouquinho maior. A gente falou, né, esses solos pedregosos, ok? Esses solos bacanas. Aqui a gente tem muito nessa região produtores que... A região que eu tô falando é Santa Catarina, tá? Estamos falando a região de altitude de Santa Catarina. A gente tem muitos produtores implementando técnicas orgânicas e implementando técnicas biodinâmicas. Tem alguns vinhedos que já são praticamente 100% biodinâmicos e orgânicos. Como é uma região chuvosa, uma região fria e tudo mais, não é tão fácil implementar esses conceitos. Mas alguns dos vinhedos biodinâmicos e orgânicos mais antigos do Brasil também são dessa região. Tem um grande enólogo, que é um dos maiores especialistas em cultura orgânica e biodinâmica, principalmente para vitivinicultura, chamado Jefferson Sanseneto Neto, que é deixa um abraço aqui para o Jefferson, é um grande profissional, um grande especialista, ele dá consultoria para várias vinícolas aí dessa região de Santa Catarina, e ele implementa em projetos muito legais e com qualidade bem interessante dos vinhos, inclusive já vinhedos 100% biodinâmicos, né? 100% biodinâmicos, já biodinâmicos, podemos chamar assim, e 100% orgânicos. Mas é difícil, tá? Tem algumas áreas que o solo não é tão profundo, então a umidade retém um pouco mais na superfície, né? Então a gente viu que tem uma oscilação de chuva, tem uma oscilação de inverno, não é tão fácil assim esse fator de manuseio de castas, bom? Minha atenção para vocês especial, com certeza,
Chardonnay e Sauvignon Blanc. Antes de eu falar das castas, comecem por aqui. Sauvignon Blanc, depois Chardonnay, ou Chardonnay e Sauvignon Blanc? O que eu daria dica para vocês? E essa é uma coisa interessante, tá? Falando de Sauvignon Blanc. Eles estão produzindo, gente, uma diversidade de Sauvignon Blanc que vocês não possam imaginar. De espumante a vinho branco mais aromático, a vinho branco com uma maior concentração, vinho branco, tudo Sauvignon Blanc, né? Até vinhos laranjas, alguns testes. Eu vi vocês falando sobre vinhos laranjas, alguns produtores têm feito aqui, inclusive. Sauvignon Blanc, passagem por madeira. Mas o que eu ia recomendar para vocês, tá? De modo geral, vinhos mais aromáticos e mais frescos, Sauvignon Blanc. Vinhos brancos mais potentes, um pouquinho mais concentrados, vão para Chardonnay. Tá? E tem alguns Chardonnays aqui bem interessantes, passagem por madeira, um pouco mais concentrado, como que eu vou provar com vocês daqui a pouco. Aqui, as uvas que predominam, né, até o final de 2019, a gente vê Cabernet Sauvignon e Merlot ainda sendo as mais plantadas, mas olha a diminuição versus o que a gente tinha em 2009. E vê uvas crescendo, como a Sauvignon Blanc e algumas uvas principalmente italianas. As duas brancas principais aqui, Sauvignon Blanc e Chardonnay. Chardonnay oscila bastante, a Chardonnay perde um pouquinho de espaço para a Sauvignon Blanc, mas elas ainda sendo as duas brancas mais produzidas, e as castas italianas aparecendo. Então a gente vai ver essas castas italianas, inclusive tem algumas pesquisas que são feitas em parceria com a EPAGRE, com a Universidade Federal de Santa Catarina, né, com alguns outros centros de pesquisa, e inclusive centros de pesquisas enológicos e vitivinícolas italianos, de desenvolver algumas castas italianas aqui. Então a gente vai ver Sangiovese ganhando destaque, a Montepulciano e outras castas italianas aí se destacando, ok? E aqui a gente condensa para fechar no perfil sensorial dos vinhos. Antes de eu responder algumas perguntas de vocês, que é o perfil. Esse é uma pesquisa, né, de vários centros de pesquisas de centros de enologia e produção de vinhos de língua portuguesa e espanhola, né? Aqui no Brasil foi gerenciado, capitaneado pela Embrapa Vivim, que definiu os perfis sensoriais macro. Claro, isso é uma média, né? Todo vinho tinto e todo vinho branco tem essa característica, mas eles zonearam. E de Santa Catarina, o que se identificou? Que os vinhos brancos, por esses fatores de terroir, de amadurecimento mais lento, um pouco mais longo, de ser um pouco mais seco na época do amadurecimento e da vindima em Santa Catarina, vinho branco, ele tem uma média intensidade, uma média persistência de boca, mas ele ganha um pouco mais nesse perfil de acidez e ganha um pouco mais nesse perfil de aroma, ou seja, intensidade aromática. Gente, maior altitude, maior radiação. Maior radiação solar, o que acontece com a uva? Ela precisa, a pele da uva precisa ficar um pouquinho mais grossa. E isso pode significar o seguinte, que as características da pele da uva podem estar mais presentes. E algumas características da pele da uva que são significativas para vinhos, a gente tem cor, a gente tem os taninos, a gente tem aromas e sabores. Claro que para vinho branco a gente não foca tanto em tanino, mas a gente foca em aromas e sabores. Claro, como é uma região fria, não necessariamente são esses aromas de frutas tão maduras, certo? E lembra que eu falei da Sauvignon Blanc? Qual é o estilo de Sauvignon Blanc que eles estão fazendo aqui? Todos que vocês possam imaginar. O maior destaque ainda são esses vinhos Sauvignon Blanc um pouco mais frutados, mas com caráter herbal presente. Então vai depender muito do que o produtor quer. Se ele quer um Sauvignon Blanc com acidez ainda maior, que ele quer um Sauvignon Blanc com esse caráter herbal bem evidente, o caráter de uma fruta cítrica, ele colhe um pouquinho mais cedo. Se ele quer um Sauvignon Blanc com uma acidez média para alta, um caráter de fruta mais madura, tipo um caráter de uma goiaba, um maracujá, e esse caráter herbal um pouco menor, ele colhe um pouco depois. A gente vai diminuir um pouco a acidez, vai ganhar um pouco de caráter de fruta madura e vai ganhar um pouco mais desse caráter frutado como um todo, diminuindo um pouco o caráter herbal. Sauvignon Blanc, de modo geral, é uma uva que tende a fazer vinhos frutados, vinhos muito herbais e com uma acidez alta. Então, é a uva que, por isso eles estão debatendo, discutindo,
discutindo no bom sentido, de daqui a pouco criar uma denominação de origem para Sauvignon Blanc dos vinhos de Santa Catarina, certo? Aqui os vinhos tintos, e aí esse amadurecimento também um pouco maior faz com que tenha uma concentração de acidez maior e as características da casca também um pouco mais evidentes, como o tanino e como a cor. De modo geral, esse álcool e esse corpo tendem a ser médios, subindo um pouquinho, certo? Normalmente eles vão ficar situados aqui e subindo um pouco para entre médio e muito. Lembrando que vai depender muito, né, da safra, vai depender muito do ano como um todo. Mas, de modo geral, fazem vinhos com uma intensidade um pouquinho maior, mas com um frescor maior. Então, com uma intensidade de características de aromas e sabores, mas com esse frescor conseguindo equilibrar o conjunto. Normalmente não são vinhos tão alcoólicos, tão encorpados e com um caráter de fruta tão madura. Normalmente mais um caráter de fruta fresca, fruta vermelha, fruta preta, e com essa acidez chamando a atenção. E a acidez é fundamental, porque ela equilibra as outras estruturas dos vinhos como um todo. E aonde está saindo a indicação geográfica, ou seja, do primeiro nível, que é a IP, indicação de procedência, de Santa Catarina. Aqui, aonde reúne essas áreas, que foi o pedido que eles fizeram para o INPI, onde vocês estão vendo aqui marcadinho em verde, ok? É a área que foi solicitado o pedido de indicação de procedência para os vinhos de altitude de Santa Catarina, ok? E aí a gente viu, né? Aquela região aqui de São Joaquim, aqui Campos Novos, a gente viu aqui um pouquinho mais para o norte Caçador, a gente viu aqui um pouquinho mais para o oeste Água Doce. Então aqui é a área demarcada que fizeram o pedido. Não foi aprovado ainda, tá? Tá por sair a qualquer momento. Depois de aprovado, a gente pode dizer ok, porque pode ter contestação, né? Mas tem uma pesquisa bem grande, bem consistente, eu acho que vai ser aprovado aí sem problema. E o que eles estão pedindo na indicação de procedência? Primeiro, lembrando, tá, gente? Indicação de procedência é uma referência mais ampla. Ou seja, a gente viu que é uma área grande. Então, eles estão pedindo algumas variedades amplas. E olha quantas variedades italianas entram aqui, né? De Aglianico, a própria Vermentino, Rebo, a gente vai ter a Sangiovese, mas também castas internacionais, né? Então é bem amplo. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Chardonnay. Então é para ser amplo mesmo, né? Para ter uma boa flexibilidade para os produtores. E aí só o sistema de condução em espaldeira ou Y. Essa IP vai ser para vinho, enfim, para vinho espumante, para vinho tranquilo, para vinho branco, para vinho rosé. Então vai ter uma flexibilidade grande para vinhos doces, ou seja, que a legislação brasileira permite fazer, eles vão fazer aqui, tá? Mas as uvas vão ter que ser da região, então tem algumas regrinhas aqui para vocês entenderem o que vai ser essa indicação, inclusive com o mínimo alcoólico. E esse mínimo alcoólico aqui é um ponto importante. Primeiro, eles estão dizendo qual é o limite de produção por hectare, certo? Hectare safra, ou seja, um controle de volume, mas mais do que volume para também tem um certo controle de qualidade, porque a gente sabe que maior volume diminui a qualidade, menor volume aumenta a qualidade. Então, apesar de ser um volume grande, ok? Também tem um certo controle. E também o mínimo alcoólico, ou seja, para a uva tem um amadurecimento mínimo adequado, certo? Um amadurecimento mínimo adequado, ok? E aí, para ser varietal com mínimo 85% da variedade específica, então tem algumas regrinhas aqui para vocês. Outra dica legal, para quem quer ver os produtores, eu falei de alguns produtores aqui, mas tem vários, tem dezenas. Aqui no site vinhodealtitude.com.br, vocês encontram mais alguns produtores, inclusive com os linkzinhos, né? Tem vários produtores, tem o linkzinho com um sitezinho para vocês visitarem a vinícola, né? Verem, né? Fazer uma visita virtual, ver o endereço, vinhos e tudo mais. Quem quiser visitar, depois fazer marcação. Então entra lá, vinhodealtitude.com.br, mas vocês podem pesquisar outras vinícolas que não estão nas associações, que também tem dezenas de vinícolas bem bacanas. E falei para vocês que ia falar um pouquinho sobre a indicação de procedência que já existe em Santa Catarina. E aonde é essa indicação de procedência? Ela é uma indicação de procedência para uma uva híbrida, para uma uva um pouco mais resistente, que faz aqueles vinhos um pouco mais, entre aspas, que a gente chama, né, vinhos de mesa, vinhos coloniais, que tem aquele caráter bem presente aquele aroma característico do suco de uva. Tem uma qualidade um pouco maior, mas ainda apresenta esse caráter. É uma região legal de se visitar,
tá? Tem vários produtores, não à toa que saiu a primeira indicação de procedência para vinho nessa região, né? Mas é mais focada na uva como um todo, então tem outros produtos feitos de uva aqui, muito legais, as geleias e tudo mais. O foco é na uva Guete. E essa numa região um pouquinho mais baixa, tem um pouquinho menos de altitude. Essa indicação de procedência existe desde 2012 e é nessa região aqui, né, que a gente pega ali a cidade de Uruçanga como referência. E é a primeira IP. E aqui as uvas vitiviníferas tem alguma coisa, mas é mais difícil delas amadurecerem, por isso usarem uvas híbridas. E hoje, gente, já tem outros clones que foram se desenvolvendo dessa uva Guete aqui na região. Então ficou muito famoso. Então faz um vinho frutado, aquele caráter também de suco de uva, e faz vinhos de diferentes perfis. Né? Eles fazem, gente, vocês podem imaginar que com a uva Guete eles fazem aqui. É muito legal visitar, muito produtor pequeno. Olha, é uma festa, vão, porque aqui é uma festa também de conhecer, bem bacana. Tem bastante vinícolas, é fácil de ir, é fácil de conhecer, é legal. Tá? Então só um pouquinho aqui da uva Guete, que a gente fala aqui que ela é uma uva híbrida, ou seja, ela tem essa mistura da vitivinífera e de uvas americanas e que foi desenvolvida exatamente nos Estados Unidos para ela ser. Qual era o objetivo da uva Guete? É uma uva que tem uma boa intensidade aromática, mas tivesse um pouquinho mais de finesse, tivesse um pouquinho mais de frescor, uma boa intensidade de aromas e sabores, que ela fosse um pouco mais frutada. E ela apresenta isso, né? Mas ela é uma uva híbrida, então não se classifica como vinho fino, tem esse caráter dessa uva mais in natura, e essa uva é deliciosa, inclusive, para te comer ela in natura quando ela tá madura, é muito, muito gostosa. Tá, mas ok, vamos provar o vinho, e depois eu respondo algumas perguntas de vocês, tá? Eu quero provar um vinho com vocês hoje. E eu trouxe até, como título de curiosidade, eu trouxe 2 vinhos. Eu trouxe um espumante da Pericó, que é um espumante rosé, até para vocês verem, pegar uma referência de um outro produto, feito de Cabernet Sauvignon e Merlot. Falei para vocês que os espumantes nessa região têm diferentes uvas, certo? É menos comum a Chardonnay e a Pinot, apesar de existirem. E o que eu vou provar com vocês é um Chardonnay, ou seja, um vinho branco, mas mais para esse lado de um vinho branco mais encorpado. Fiquei na dúvida se ia pegar um Sauvignon Blanc, se ia pegar um Chardonnay, mas foquei um pouco mais no Chardonnay para a gente entender um pouco mais essas características desse vinho. Então eu servi uma dose aqui e primeiro, a gente já pode ver uma intensidade de cor um pouquinho maior, né? Essa intensidade de cor média. É um amarelo bem palha, né? Puxado já para uma nota mais douradinha. Okay? Não tem reflexos esverdeados. Tem uma untuosidade interessante, mas no nariz, sem agitar. Interessante. Estão perguntando sobre o material, eu sempre coloco lá no grupo o material para vocês, tá? Depois que fica aqui eu mostro para vocês como baixarem, tá? Eu sempre coloco lá no grupo aberto alguns materiais, eu vou colocar para vocês pelo menos os 2 materiais ali das vinícolas da região, eu coloco ali para vocês, tá? Aroma. Tem uma intensidade média, subindo um pouco até entre média e muita intensidade aromática. Perfil só aromas positivos. Mas chama muita atenção. E no perfil de aroma, muita atenção nesse caráter de uma fruta. Ele tem um toquezinho cítrico, mas depois um caráter de uma fruta subindo um pouquinho mais, muito primário e secundário. Esse caráter da fruta tem um toquezinho vamos lá, quase um toquezinho de erva. Aquela erva que a gente usa para fazer chá, sabe aquelas ervas bem gostoso, inclusive. E depois muito essa nota, tem um toque meio amanteigado, um toque um pouco, lembra alguma coisa resinosa. Tem esse toque meio especiado, quase de um gengibre, tem uma complexidade bem interessante. Vamos agitar a taça? Legal, fica mais intenso ainda, fica um perfil bem intenso. O álcool aparece um pouquinho, mas não incomoda no nariz. Bem interessante. Vamos colocar na boca? Tomar um gole de água antes. O que eu posso esperar desse vinho? Provavelmente um volume de boca interessante, um corpo interessante, mas uma estrutura ainda mais, e principalmente esse sabor, né? É o que eu espero para esse vinho branco um pouquinho mais estruturado. Mas vamos lá. Primeiro gole. Hum.
Agora a gente não avalia. Opa, esqueci de descartar. Coisa acontece. Mas chama atenção a untuosidade desse vinho e o sabor desse vinho. A acidez dele sobe um pouco de média, mas o corpo dele entre média e muito e muita intensidade de sabor. Né? Muita intensidade de sabor. E essa salivação, até com vinho boca, ela era média e subir um pouco. Agora, ela persiste por um bom período acima. Ou seja, ela é uma salivação, um frescor que perdura em boca. A salivação já dá até para classificar ela entre média e muita. Bem interessante o vinho. Vamos lá agora. O segundo gole é que a gente avalia. Né? O primeiro gole é mais para avinhar a boca como um todo. Agora a gente presta atenção. Bem interessante. É um vinho seco. Corpo entre média e muito. Acidez entre média e muito. E intensidade de sabor entre média e muito. Tô falando com vocês e eu ainda tenho a persistência desse vinho em boca. E aí as características de sabor. Nota frutada em boca, perdeu aquele toquezinho cítrico. A fruta um pouquinho mais madura. Então tem uma toque que remete a alguma coisa de uma lima muito maduro. Quase um toque já de pêssego. Onde é aquele pêssego maduro, né, em calda. E um toquezinho de quase um toquezinho de melão, sabe? Aquele toquezinho de melão espanhol ainda não maduro demais. Bem gostoso. Mas essa nota em manteiga, muito montosidade de... E uma mistura interessante, né? Ele tem um toque especiado, de novo, essa nota de gengibre. E muito essa nota de uma manteiga. Um caramelizado, uma manteiga, um lático bem gostoso, inclusive, né? Um toquezinho, mas muito mais puxado para manteiga. E assim, ó, final de boca não fica o amargor. Não tem amargor, mas ele fica um toquezinho de nuts, sabe? Aqueles amendoados. Olha, gente, uma complexidade de vinho interessante. Nível de qualidade desse vinho, muito bom. Com certeza, muito bom. Vocês estão perguntando sobre que vinho é esse? Vila Francione. É um vinho interessante, tá? Claro, é um vinho com um valor agregado um pouco maior, na faixa dos cento e pouquinhos reais, tá? Cento e pouquinhos. Eu paguei R$ 109. 109, tá? E ele é interessante que ele é uma mistura, tá? Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Ele é uma mistura de duas safras. Safra 2019 e safra 2020. Claro, tem 12 meses de passagem por madeira, né? Mas legal fazer um corte. Inclusive, ele não é nem safrado. Ó. O nome desse vinho é Lote 6. Por quê? Porque ele não tem a safra. Não é que ele não tem safra. Ele é um corte da safra 2019 e da safra 2020. 13,2% de álcool. Ok? Ou seja, não é um vinho tão alcoólico. Mas chama atenção pela complexidade desse vinho. Né? Mas sim, complexidade e também persistência. Por quê? Porque perdura esse sabor por bastante tempo. E aí perdura também a acidez. Olha, um vinho, com certeza, para quem gosta de Chardonnay, mais esse caráter secundário da madeira, esse amendoado, esse amanteigado, olha, recomendo fortemente para vocês, tá? Paguei R$ 109, mais ou menos. Deixa eu trazer aqui algumas perguntas de vocês, respondendo aqui algumas dúvidas que vocês trouxeram. E, pô, o chat hoje, tava acompanhando vocês aqui, o chat tava bombando, né? Então, tipo, interação e vale a pena, gente. Vim de Santa Catarina, olha, recomendo fortemente. E a tendência é o preço ir subindo, né? Mas, enfim, vamos aproveitar que o preço não é tão caro. A gente sabe, né? Maior qualidade, maior preço. Vocês falam sobre a Sangiovese, é uma das uvas que tem aparecido muito bem, tá? É uma das uvas que tem sido destaque aqui. Inclusive, eu casualmente, vou contar essa história para vocês muito rapidamente. Eu casualmente, antes da pandemia, tá? Uma pizzaria que eu frequento de pizza napolitana, aqui em Porto Alegre. E aí eu ia lá perto da minha casa, comprava, qualidade da massa. Eu virei amigo do proprietário, pizzaria pequenininha, e o proprietário morou muito tempo, ele era brasileiro, morou muito tempo na Itália. Como eu trabalho na Itália, a gente conheceu aqui no Brasil, na pizzaria, e troca ideia, enfim. E eu virei cliente, assim, pela qualidade do produto pelo cara. E um dia eu fui pegar pizza lá, e ele falou, tem uns italianos aqui. Estão comendo não sei o que, papapá. E eles trabalham com vinho. Isso em Porto Alegre. Trabalham com vinho. Eu me interessei, né? Pizzaria pequena e tal. Daí ele falou, vou lhe falar com eles. Aí eu falei, os italianos, o que eles eram? Eles eram pesquisadores de 2 centros diferentes de pesquisa
em vitivinicultura na Itália, que tinham parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina e com a EPAGRE, porque eles estavam pesquisando o desenvolvimento de uvas, né, e todo esse processo de novos clones e tudo mais, de uvas italianas em Santa Catarina, né, tanto na região de São Joaquim quanto no meio oeste. Então, muito legal. E a gente tem visto Sangiovese e outras uvas aparecendo muito, muito bem, ok? Muito bem mesmo. A questão do potencial de guarda dessas uvas. Uvas não, então a gente tá falando do potencial de guarda dos vinhos, né, povo? Sim, qual o potencial de guarda desses vinhos? Seria isso. Depende do vinho, o potencial de guarda está relacionado a muitos fatores. Mas assim, não são vinhos tão longevos, mas, de modo geral, os principais vinhos, principalmente os vinhos tintos, têm um certo potencial de guarda. E aí, potencial de guarda, a gente tá falando que é o vinho que melhora com o passar do tempo. Tá? De modo geral, não são vinhos com longa guarda, mas alguns, principalmente esses vinhos tintos um pouquinho mais concentrados, nos anos melhores, têm um potencial de guarda interessante. Tá? Não dá para generalizar e dizer, é 5 anos, é 10 anos. Não, eu tenho provado alguns vinhos um pouco mais antigos, interessantes, com quase 10 anos. Tá? Mas assim, batendo no teto, tá? É o vinho que já tá no auge, que tá começando a decair. Então, eu não provei ainda nenhum vinho com mais do que isso que estivesse entregando no auge. Já provei outros mais antigos que já estavam um pouco mais em decadência. E aí não é nenhum demérito, é perfil de vinho, tá? Perfil de produção e tudo mais. Marcelo, uma pergunta aqui. Tem como fazer um paralelo do Sauvignon Blanc da Nova Zelândia com o de Santa Catarina? Tem, mas de novo, sem generalizar, tá? O que a Nova Zelândia fez que foi um destaque do Sauvignon Blanc para o mundo? A Nova Zelândia, a Sauvignon Blanc é uma casta muito aromática, mas tem muito caráter de herbais, tá? Então esse caráter vai desde grama cortada, é desse caráter. Aliás, vou trazer uma coisa para vocês, tá? O que a gente pode ver aqui? Deixa eu pegar aqui, ó. Pau. Vou trazer Sauvignon Blanc aqui para vocês. Então tem um gráfico aqui com Sauvignon Blanc, tá? Qual é o perfil de Sauvignon Blanc? Sauvignon Blanc tende a ser um vinho com muito aroma e sabor, certo? Claro, não tem tanino. Normalmente corpo ali chegando em médio. Normalmente esse álcool pode chegar a médio, mas com muita acidez. Vocês podem ver nessa linha verde aqui, certo? Só que o perfil de Sauvignon Blanc, de modo geral, ele acaba tendo muita nota herbal. A uva Sauvignon Blanc ela tem muito composto metoxopirazinas, essas notas verdes. Então é normal o Sauvignon Blanc com nota de grama cortada, com aroma de arruda, com aroma de broto, de folhas verdes, com vários aromas. Qual foi o grande destaque da Nova Zelândia? A Nova Zelândia pegou e fez um Sauvignon Blanc mais equilibrado na parte aromática e mais equilibrado no perfil sensorial. E o que seria esse mais equilibrado na parte aromática? Trouxe mais fruta junto com o caráter herbal. E como que eles fazem isso? A Nova Zelândia fez isso. Amadurecimento. Áreas de diferentes vinhedos, ou vinhedos em diferentes áreas. Tem áreas que amadurecem um pouco mais, áreas que amadurecem um pouco menos. Então eles colhem uvas de diferentes áreas, Nova Zelândia, onde determinada área é mais frutado, determinada área é mais herbal, determinada área tem mais acidez, determinada área consegue ter um amadurecimento um pouquinho maior e começam a fazer um vinho Sauvignon Blanc mais equilibrado. Caráter frutado com herbal, acidez alta, mas um pouquinho mais de estrutura em boca. Quando a gente vem para Santa Catarina, o que está acontecendo com a Sauvignon Blanc hoje? Algo parecido com o que aconteceu com a Nova Zelândia. Santa Catarina está fazendo todos os estilos Sauvignon Blanc que vocês possam imaginar. Tanto um que colhe mais cedo, que o caráter herbal é mais evidente, aquela nota de arruda, e muitas vezes aquela nota de um broto verde, uma grama cortada, e a acidez, porque é um diferencial do Sauvignon Blanc. Primeiro, o frescor e a pureza dos seus aromas, a definição dos seus aromas. Porque tem gente que gosta do Sauvignon Blanc mais herbal, tem gente que gosta do Sauvignon Blanc menos herbal. Aí gosto pessoal. Tem Sauvignon Blanc de boa qualidade para os dois lados e nem tem interessante para os dois lados. Santa Catarina está fazendo todos os estilos. Então Santa Catarina está se entendendo o que melhor pode produzir. Quando eles querem um Sauvignon Blanc mais herbal, com acidez ainda mais alta, colhem um pouquinho mais cedo. Se eles querem um Sauvignon Blanc com um pouco mais de caráter frutado, e aí muito esse caráter de maracujá, muito esse caráter que remete a até um toque floral de flor de maracujá, até um toque às vezes de melão mais maduro, e um herbal menor. E normalmente esse herbal, quando aparece um herbal mais puxado por um toque de aspargo e tudo mais, um amadurecimento um pouquinho maior. E essa acidez um pouco menor. Então não vai ter muita acidez, mas vai ter acidez entre média e muita. Vai estar ali. E aí ganha um pouquinho mais de álcool, ganha um pouquinho mais de corpo. Não chega a virar vinhos alcoólicos, nem vinhos tão encorpados. Bom, e aí Santa Catarina está fazendo, inclusive,
vinhos espumantes e inclusive fazendo vinhos com passagem por madeira e tudo mais, como os Fumé Blanc que a gente vai ter nos Estados Unidos, tá? Então eles estão fazendo diferentes perfis, diferentes estilos, certo? Só pra gente fazer uma comparação aqui. O que eu tenho provado de melhor de Santa Catarina? Acidez alta, o herbal equilibrado com a parte frutada, certo? Então tem me chamado a atenção esse estilo de vinho especificamente, ok? Tá, vamos voltar aqui para algumas perguntas de vocês. Você perguntou sobre o centro de pesquisa, tem bastante centro de pesquisas, bastante centro de pesquisa. Tem um centro de pesquisa principal lá, que é a EPAGRI. O EPAGRI faz um trabalho importante junto com a Universidade Federal de Santa Catarina e outros centros de pesquisas pelo mundo, tá? Sim, bem legal. Vocês estão falando visitar a região, vale muito a pena, perto de Urubici. Gente, é muito legal. Mas o inverno é frio, tá? Estão falando das cidades mais frias do Brasil. Ali em volta de São Joaquim. Então, se prepara que é frio demais. Mas é muito legal. Estão falando sobre as vinícolas, a Terra, a Village Bassani, Leone de Venezia. Sim, são vinícolas muito legais. E muitas dessas vinícolas estão falando, tem algumas vinícolas que gostam de fazer vinhos com amadurecimento maior. Ou seja, as uvas tendo maior amadurecimento, inclusive. Né? Não o vinho necessariamente. Sim, tem vinícolas que gostam. Tem vinícolas que... mas não é todo ano que consegue estender tanto esse processo de amadurecimento. Tá? Então a gente tem uma diversidade grande, por isso, inclusive, um pedido de IP para poder manter a diversidade. Tá? Nada impedia a Santa Catarina de pedir direto uma DO. Mas DO é mais difícil, é mais rígido e tudo mais. Ok? Hoje a moda é menos álcool e mais aromas. O João tá falando. Sim, a gente está vivendo uma onda no mundo, e isso tem uma explicação, de vinhos, a procura por vinhos com menos álcool. Por quê? Por uma questão de saúde. Uma questão que se tem menos álcool e o álcool é entre aspas, um problema para o vinho, para o consumo de vinho como um todo, porque o álcool pode ser prejudicial à saúde, né? Então, tu ter menos álcool no vinho te permite consumir mais vinho. Então, esse é um caminho. Geração saúde, tudo mais. E também o perfil frutado. E o perfil frutado, nos vinhos hoje, eles sobrepondo aquele caráter que a gente vivia dos vinhos mais amadeirados. Né? A gente viveu uma onda aí nos anos 2000, 2010, do vinho muita madeira, muita madeira, muita madeira. Hoje a madeira está diminuindo um pouco nos vinhos e o perfil frutado ganhando destaque com certeza. O Darth Vader, o senhor poderia fazer, por gentileza, algum vídeo sobre os vinhedos, vinhos vulcânicos próximo ao vulcão Etna? Gente, eu adoro, Darius, eu adoro Etna, tá? Aliás, uma das maiores experiências da minha vida foi subir na cratera do Etna. Ou numa das crateras, são várias, né? Foi vinhos, e assim, ó, sou apaixonado pelos vinhos do Etna, tá? Sou apaixonado. Inclusive, já fiz aqui aula sobre a Sicília, e aonde falei sobre os vinhos do Etna, mas mais pra frente a gente fala mais. São vinhos incríveis, as contradas são simplesmente espetaculares. Gosto tanto dos tintos quanto os brancos do Etna. São realmente incríveis, tá bom? O que você acha do Oro Vecchio, o vinho âmbar da Leone? Provei uma vez, tá? Era um vinho interessante. Aliás, alguém também tinha falado aqui, eu não me lembro quem é que tinha falado aqui nos comentários. Então eu vou tentar recuperar. Eu não lembro se tinha sido a Ana, mas enfim, falar sobre os vinhos laranjas. Então é um estilo que está ganhando muito espaço no mundo, né? Ganhando muito espaço, vamos lá. Tá cada vez mais destacado os vinhos laranjas. Deu uma controlada, tinha sido a André que tinha falado sobre os vinhos laranjas. Em Santa Catarina produz vinhos laranjas e alguns aí tentando melhorar essa qualidade. Né? Vinhos laranjas são aqueles vinhos brancos, né? Que são feitos vinhos com uvas brancas, mas que faz fermentação ou alguma extração pelicular em contato com a casca. O vinho branco, de modo geral, te tira só o suco, descarta-se a casca e fermenta só o suco da uva. No vinho tinto, fermenta o suco da uva em contato com a casca. O vinho laranja é a uva branca sendo fermentada em contato com a casca e tu extrai um pouco daquelas características da casca. Então tem uma mudança muito grande. A minha recomendação para vocês e até a minha opinião, mais que qualquer coisa. Os vinhos laranjas, a gente vai ter daqui a pouco uma estagnação no mercado, no crescimento do volume, mas nós vamos ter um aumento na melhora dos vinhos laranjas, tá? Porque tem muito vinho laranja que não são tão interessantes, não tô falando de Santa Catarina, tô falando do mundo como um todo, e alguns vinhos laranjas bem interessantes, tá? Vocês estão falando de se programar, várias vinícolas legais de conhecer.
vale muito a pena, tá? Mas cuidado para quem não gosta, para quem sofre no inverno, para ir no inverno, tá? Então fiquem atentos aí, porque o inverno lá é interessante. Você prefere os vinhos, Marcelo, você prefere os vinhos barricados ou sem passarem por madeira? Depende. Eu gosto de vinho bom, tá? Eu tô bem eclético. Gosto no Santa Catarina que eu recomendo para vocês. Gente, os rosés são muito legais, tem tintos com uma qualidade super interessante, mas com certeza os brancos um pouco mais aromáticos, talvez começando por Sauvignon Blanc, esses brancos mais encorpados. Eu gosto muito de Chardonnay, quando acerta a mão, realmente o nível de qualidade vai lá em cima, mas tem muitos vinhos muito legais. Vocês podem ter certeza aí, tem muito vinho incrível, tá bom? Meninos e meninas. Nossa, a hora passou voando, gente. A gente tá 2 horas em aula. Caraca! Quase 2 horas de aula, mas foi incrível. Gente, deixando um beijo no coração de vocês. Foi demais. Até a nossa próxima aula. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.